E ó, já vou soltar uma pergunta aqui agora, nós já vamos começar o nosso bate-papo, sem mais delongas, porque senão fica aquela live toda a vida enrolando no começo, e eu não tenho muita paciência não. Quem já me conhece já sabe que o meu negócio é papum e já bora resolver. Bora lá. Bom, o nosso primeiro tema de hoje é os desafios, né? Quais são os desafios que vocês, enquanto mulheres, sentem em estar num campo predominantemente masculino, certo? E a nossa primeira pergunta é pra Loba, lógico. Ela já traz aí pra... É a Loba. É, lógico, você tem mais tempo. A chefe. Você é a chefe. Ai, gente, a dificuldade... Eu não posso dizer que eu encontrei dificuldade na construção, porque eu já vinha da área há muito tempo, eu cresci dentro de obra, né? Pra quem conhece, já sabe que eu sou da estrada do trecho há bastante tempo. E graças a Deus, assim, a única dificuldade que eu tive, e tenho até hoje, né, ganhar novos terrenos em locais em que a gente não está tão forte, né? Nós, mulheres, não estamos tão fortes ainda em regiões, né? Em São Paulo, a gente é muito forte dentro de obra. Mulher predomina muito dentro do estado de São Paulo. Verdade. Muito mesmo. Mas, assim, outros estados é meio que assustador. Então, assim, quando eu vou adentrar dentro do campo em outros estados, eu sinto essa dificuldade. Mas não é o intuito por ser mulher, né? Para mim, eu sempre fui muito bem-vinda por todos dentro da construção. Não tenho o que reclamar. Por engenheiros, prestadores de serviços, outros empreiteiros, eu não tenho o que reclamar, não. Eu fui muito bem recebida. Existem mulheres que falam, mas eu não fui bem recebida. Depende de como você chegou na obra. Eu acho que se você for chegar em qualquer ser humano e medir força com ele, é claro que ele vai ter uma resistência. Agora, se você chegar e falar, poxa, a gente está aqui para agregar, para somar, você é muito bem-vindo em todos os lugares. Excelente. Natália, amore, como que é? Bárbara. Ela tem muita mulher aqui. Gente, ninguém viu, vocês deviam ter ficado quietos, ninguém tinha percebido a posição da mesa. Pode falar, Bárbara. Aproveita. Gaf. Ninguém tinha percebido a posição da mesa. Bora lá, Bárbara, que tá aí. Eu não tenho a Natália, que é... Eu não, confundi, né? A Laís, que é experiente com câmera. Eu não tinha percebido que ninguém ia perceber pra quem você tava olhando. É que eu sou meia vesga, entendeu? Olha, a minha percepção é um pouco diferente da Loba. Eu concordo também que seja um pouco questão de como você se apresenta, como é sempre muito importante, né? Você vai conhecer as pessoas e se apresentar na obra. Mas para mim, eu acho que eu falo sempre como gestão de obra e num emprego, às vezes, um trabalho um pouco mais administrativo, não tão em campo, não tão na execução, de fato, na mão de obra, né? A gente tem mais esse cargo de gestão, mais esse cargo de administração mesmo. Então, tem um pouco de... Depende com quem que você tá concorrendo. Eu passei já por diversas que eu me senti um pouco acuada, desde quando eu era estagiária muito novinha. Eu entrei em obra com 19 anos, de estagiária já lá. Capacetinho branco, arrumadinha, de botinha lá, chega lá, menininha, 19 anos, numa obra. Aí as pessoas olham assim, dão aquela confrontada, falam, nossa, essa menina aqui tá perdida, ela, né? E realmente eu estava, eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos, eu estava na faculdade ainda, então você vai pegando um pouco mais de casco, né, dentro da obra, como tratar, principalmente com equipe, com gestores, com clientes também. Então, eu senti um pouco esses olhares. Depois, avançando um pouco mais, ficando mais velha, fui fazer entrevistas de emprego. E aí, você já começa a sentir um pouco mais a competição, porque quando você fazer uma entrevista, você vai competir lá com outros engenheiros, a maioria, né? Eu me formei numa turma de 50 homens e 5 mulheres, se eu não me engano. 4 ou 5 mulheres e 50 meninos. É assim as turmas. Hoje em dia, tá bem mais, assim, as mulheres entraram bastante na engenharia. Mas na época que eu me formei, há 12 anos atrás, eram 5 mulheres e 50 homens. Então, você vai concorrer a um emprego, você tá com um monte de homem concorrendo e... A gente se sente, pode ser uma sensação às vezes só nossa, mas a gente se sente um pouco pelo crescimento mesmo, pela própria sociedade, a gente se sente um pouco mais acuada, né? E aí mais pra frente, aí avançando, fiquei mais velha, virei mãe, tive filho, e aí a gente vai fazer uma entrevista e a pergunta é, com quem você vai deixar seu filho? Ou você pretende engravidar novamente? São perguntas que homens não recebem e isso
é classificatório ou eliminatório, então não tem como falar que não é todo mundo igual, a gente concorre diferente. E a gente, para ter a mesma voz, para ter a mesma oportunidade, a gente tem que ser eu entendo que a gente tem que ser mais um pouco pra gente, infelizmente, tentar compensar. Porque, nossa, eu tenho problemas, né? Que pra mim não são problemas, obviamente, mas a gente tem que tentar compensar um pouco, talvez, a nossa vida um pouco mais pesada, com 2, 3 turnos, com casa, com filho, com marido, com... Pra gente conseguir ser todo mundo igual, a gente tem que ser mais, assim, sabe? Então esse é o meu sentimento nessa parte, assim, de administrativa. Dentro de campo, hoje em dia eu já não tenho tanta essa questão, porque você tá mais velha, já tô mais velha, já a gente pega uma experiência, um casco em campo, mas quando você é novinha, assim, mais nova, me formei com 21, 22, você tá lá, entra na obra, você sempre vai ter um fornecedor te fazendo perguntas, só pra ver se você sabe mesmo o que você tá falando, assim, você vai fazer isso? Mas eu vou fazer tal coisa. Aconteceu Aí, comigo. aí o cara te pergunta assim, meio que te desafia. Você sabe quando você tá sendo desafiada? Você sabe, todo mundo sabe. Aí o cara te desafia, fala, eu falo, não, eu vou fazer outro jeito por causa disso e disso. Então você tem que estar o tempo todo com essa sensação de estar se provando muito melhor, coisa que talvez é diferente. Então, assim, eu sinto mais essa questão de sempre de um desafio, mas eu tenho que ser muito melhor sempre. Eu me sinto sempre e com aquela dando uma segurada, porque assim, né, eu não posso me exaltar muito, eu não posso colocar, né, a gente tem nossas questões femininas, assim, tipo de... Tem dia que a gente não tá bem e a gente quer realmente fogo no mundo. Tem dia que eu quero tacar fogo no parquinho e a gente dá uma segurada, assim, pra não ser julgada por isso. Até falei pra vocês brincando, mas é verdade, eu não tenho roupa rosa. Porque eu evito o máximo parecer uma pessoa muito, assim, uma menininha. Eu não quero, assim, eu quero ser uma figura neutra, eu quero ser o máximo parecido. Eu não precisaria, né? A mulher já tem aquela fama de sexo frágil, né? Então a gente tem que ser. A gente fica mais assim, tipo, a gente sempre tá na defensiva. A gente sempre está na defensiva. Pode ser bem recebida, bem tratada, que é o mínimo, né, que a gente espera hoje em dia. Mas eu sempre estou na defensiva, sempre precisando, tentando me provar cada vez mais para eu me sentir competindo igual, assim, sabe? Claro, varia de pessoas para pessoas. A gente encontra gente realmente bem ruim por aí, né? Ser humano. Mas tem muita gente legal também que abraça a gente, igual o Anderson deu oportunidade pra gente. Encontro, nossa, meus líderes, já tive muita sorte com líderes, assim, acima de mim, que me colocam assim, não, você vai sim, quem achar ruim, você vem falar pra mim que a gente compra a briga junto, entendeu? Encontra muita gente legal também no caminho. Eu já vivi a situação da Loba e já vivi a situação da Bárbara também, né? Vou complementar aqui a visão a respeito. Na minha própria casa, por exemplo, eu trabalho viajando muito. E a minha mãe fica, e as crianças? E as meninas, não vai sentir sua falta? E as meninas não vai não sei o quê? E quem vai levar as crianças no inglês? Por mais que já esteja tudo organizado, a agenda, ela tem essa cobrança comigo. E eu falo, mas elas ficam de 15 em 15 dias com o pai, 48 horas. Às vezes, 2, 3 dias né? que eu... Nós mesmas começa a cobrar por conta disso, né? E a gente começa a acreditar que aquilo é verdade. Só que para todo crescimento, ele exige um esforço maior. Exato. Você tem que estar entregando um pouco além para alcançar o que você almeja de verdade, né? Então, tem isso lá fora? Tem, mas eu tenho até mesmo dentro da minha própria casa. Sim. A gente carrega essa culpa, eu acho que é muito de culpa. A gente anda com culpa. Eu até vi uma frase essa semana falando sobre mãe, no caso, maternidade no caso, que fala, a sociedade exige que a gente trabalhe como se não fosse mãe, como se fosse mulher, e que a gente fosse mãe como se não trabalhasse. Exatamente. A conta não fecha, né? A gente não fecha. Tá todo mundo exigindo o nosso máximo e a gente tenta o nosso máximo. Então a gente sempre tá assim, tipo, nossa, eu não sou boa o suficiente. A gente sempre tá sendo exigido muito, seja quem é mãe ou não, quem tem um marido em casa. Às vezes o cara trabalha, a mulher tá fazendo esse papel de base, dando o apoio pro marido, então ela sempre tá suficiente. A gente sempre é muito cobrada pra ser sempre muito boa em todas as áreas. E a gente não consegue. Não dá conta. Não dá, ninguém dá, né? Não é ninguém dá. É muito complicado.